Chegando com o Band Gourmet, uma ótima tarde para vocês, meus queridos. E aí, tudo bem? Final de semana já está chegando, tá quase aí. E o Band Gourmet chegando mais cedo na sua casa. Que beleza, né? Por isso que eu adoro o horário eleitoral gratuito. Nossa, como eu gosto dele. Aumenta o programa, né? Há 2 anos atrás a gente também teve o programa maior, com 30 minutos. A semana que vem a gente vai começar ao vivo, você vai poder participar com a gente, ligando, né, e tal. Bom, mas enquanto isso, a gente continua a Semana do Mel. E a Semana do Mel tá muito interessante porque nós ensinamos receitas doces, salgadas e mais uma vez eu vou mostrar para vocês o quanto esse produto é extremamente versátil, saboroso e faz bem para a sua saúde. A começar que hoje eu vou fazer uma massa. Massa com mel, Gabriel? Massa com mel não vai ficar massa, vai ficar uma delícia, vai ficar massa de verdade, uma massa com um molho de mel e mostarda e agrião. Então eu chamei o molho de mel-agrião. Lembra? O pessoal mais das antigas, assim, lembra daquele chazinho? Chá de mel-agrião. Nunca mais eu vi aquele lá do mel-agrião. Ah, Gabriel. O que era? Quando eu era criança eu pensava, deve ser chá de mel com agrião. Não deve ficar um negócio bom, mas esse molho aqui fica bom e ele é com mel e agrião. Então, pelo menos você vai conhecer isso aí. O pessoal das antigas sabe do que eu tô falando, hein? Eu não sei nem o que é mel-agrião. É mel-agrião, é mel com agrião? Não sei. Se souber, manda aí pra eu. Já pra tá falando o que é. Se souber, você manda aí pra gente no nosso e-mail, bandgourmet@band.com.br, tá? Além do mel-agrião ali, a gente também vai fazer uma receita de pinga, rosquinha de pinga com mel. Olha que delícia. Pinga com mel. Quem que nunca tomou um porre de pinga com mel? Não sabe o que é ser feliz, né? Pinga com mel é a primeira coisa que qualquer pessoa acho que bebe assim, depois do leite materno, né? Bom, rosquinha de pinga com mel e também o penne com esse molho de mel-agrião. São as 2 receitas de hoje do Band Gourmet e eu espero contar com a presença de vocês participando com a gente através do nosso e-mail aí, que é o bandgourmet@band.com.br. E se você perder qualquer parte do programa, entre lá no nosso site, que é o www.youtube.com/Chef Gabriel Aleixo. Beleza? Vamos então para o intervalo. No próximo bloco estaremos de volta para fazermos a receita do tal do mel-agrião. Vai lá! De volta com o Band Gourmet, meus caros amigos, e agora a receita vai rolar aí para vocês do mel-agrião. O Japa falou para mim que mel-agrião era tipo um remédio, assim. É porque sumiu, né? Não tem mais, você não acha mais aquelas propagandas. Tome mel-agrião e a sua vida vai melhorar. Vai lá, roda a receita aí, porque eu já tô falando muita coisa. Vamos lá, penne com mel e agrião. Um pacote de penne, uma xícara de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de mostarda, uma colher de farinha, uma colher de manteiga, uma cebola, 2 dentes de alho, vinho branco, agrião, 3 colheres de sopa de mel, 100 gramas de peito de frango em cubos, pimenta do reino e só. Você vai começar aqui aquecendo a sua panela. Olha, os nossos câmeras aqui estavam todos alvoroçados. Gabriel, vai ter penne no plural? Não! Aliás, como que é o plural de penne? Alguém sabe? Não é aquilo que você está pensando. Penne não tem plural, ele fica como penne mesmo. 5 quilos de penne, é assim que fala. Então vocês, meus caros câmeras, não se animem, porque penne é só essa massa aqui, tá? Não vai pensando coisa errada, porque isso aqui é um programa sério de família, meus queridos. Ó, então aqui eu tenho uma panela que está aquecendo, na outra eu estou com a água que já está fazendo borbulhas de amor, esperando para que eu coloque aqui, ó. Aí. Você põe o penne, tem que colocar bastante, gente, água. Não tem esse negócio de miséria, miserê, quando você for cozinhar uma massa aí na sua casa. Existem... O segredo para uma boa massa, gente, começa no cozimento dela. Às vezes as pessoas vão fazer aquele espaguete ou mesmo penne e acabam colocando naquele miserê de água, né? Naquela porçãozinha assim, que parece
uma pocinha d'água, né? Não tem nada. Não consegue cozinhar de forma completa e uniforme os grãos, sei lá como é que chama isso aí, né? Os pedaços de massa, tá bom? Então, quando você for fazer penne assim, você coloca em uma água somente com sal, não precisa colocar azeite, não precisa colocar nada. Só sal e água. Só que tem que ser bastante água e coloca o penne aqui e deixa ele cozinhar. De vez em quando, dá uma mexidinha para ele soltar dos lados, para ele não se grudar, já que a massa ela contém o amido. E o amido é uma gelatina, né? Ele é muito firme. Quando você vai cozinhando, ela vai soltando esse amido. E às vezes, se você deixa as massas juntas, elas acabam ficando grudadas. Então você tem que ficar ligado nesses detalhes, assim, para você ter um resultado um pouquinho melhor, tá bom? E enquanto isso, eu vou começar a preparar o meu molho. Eu pego um pouquinho de manteiga. Opa! Aliás, essa manteiga aqui tá dura, né? Ó, é uma baita do manteigão. Coloco aqui a manteiga na panela e vou colocar o peito de frango para grelhar com um pouquinho de sal. Você vê quando a manteiga não é de tão boa qualidade que ela começa a dar esses espirros assim. Esses espirros é por causa que ela contém muita água na sua composição, tá? Então o pessoal da produção errou dessa daqui. A manteiga aqui não tá muito 100% firmeza não. Aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar o filé de peito de frango aqui. Aí. E vou deixar ele fritar. A temperatura da panela deve estar bem quente, como sempre, né? Sempre falo para vocês, quando você for fazer alguma coisa, alguma carne grelhada, a temperatura da panela é de extrema importância para que você tenha uma carne grelhada, selada e mantenha os sabores, ainda mais quando você trabalha com um peito de frango que naturalmente já é seco, esturricado, né? Então você tem que ter aí alguns macetinhos para você fazer um prato com melhor qualidade. Vou pegar um pouquinho de cebola, vou picar em alguns, não precisa ser tão certinho não, porque na verdade ela vai sumir praticamente depois. Então eu pego um pouquinho aqui, dou uma leve picada, depois dou uma repicada. Enquanto isso a gente vai seguindo aí com o programa, né? Tão bom ter o programa de meia hora, dá para fazer a receita com calma, com delicadeza, ensinar você direitinho a aprender, né? Não tem mais aquele negócio, não deu tempo de pegar a receita, tem tempo adoidado pra gente voltar atrás e ensinar para você aprender aí. Coloco então o frango, a cebola, dou aquela fritadinha, a cebola e o alho também. Um dentezinho de alho só para dar um saborzinho a mais. Não coloca muito alho não nessa receita, porque senão acaba ficando demais. O alho não combina tanto, combina, mas não tropo, né? Não tanto com o mel e o agrião aí. O mel e agrião que tem que aparecer mais, tá? Então aqui eu deixo o frango dando aquela grelhada básica. Enquanto isso, em uma outra panela, eu vou fazer o roux. O que ser o roux, Gabriel? O roux, na verdade, é a mistura de manteiga e farinha de trigo. Essa é a mistura do roux, tá? Então coloco aqui um pouquinho de manteiga. Aqui eu tenho o filé de frango, que tá dando aquela grelhadinha. Enquanto isso, a massa já tá quase no ponto. Quanto tempo que a massa? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, gente. Geralmente, massas de qualidade, massas grano duro, tem na sua embalagem o tempo de cocção que ela precisa para ficar no ponto. Porém, entretanto, existem algumas massas que não têm. Essas massas que não têm o tempo, aí, meu querido, você tem que ir no olhômetro, tem que ir fazendo aquele teste, vendo se está tudo bom, vendo se está tudo bem, para você não ter erro aí. Aqui eu vou colocar um pouquinho de farinha, um pouquinho de manteiga e vou deixar agora essa mistura chegar no ponto que eu desejo. Ó, a manteiga derretida e coloco a farinha de trigo. Quando o frango aqui já estiver mais ou menos grelhado, eu despejo esse frango nessa panela com a farinha e a manteiga, sempre olhando ali a massa para não deixar que ela vire aí uma maçaroca. Aliás, um dos grandes erros
dos chefes iniciantes, os pseudo-chefes aí de casa, é uma massa, acaba cozinhando demais e acaba ficando aquela massa mole, ou então massa dura demais. A massa ela tem que ser exatamente no ponto. E o ponto qual é? Todo mundo sabe, né? Al dente, aquela massa que você consegue morder, né? Trabalhar o maxilar também, de vez em quando, é bom. Vou colocar um pouquinho de vinho branco, eu entro com a mostarda. Se você tiver uma mostarda de melhor qualidade, uma mostarda Dijon, é lógico que o seu produto vai ficar com uma qualidade melhor. Se não, aquela mostarda amarelinha já vai servir para alguma coisa, tá? Coloco a mostarda aqui, coloco um mel de abelhas e essa é uma mistura clássica, tá, gente? A mistura de mel com mostarda é algo assim que vem dos primórdios da gastronomia, né? Primeiro que o mel, como eu já falei anteriormente, desde lá dos egípcios, eles já utilizavam-se do mel e já tinham aí os seus pensamentos sobre essa iguaria, né? E o mel, ele tem esse gosto agridoce que combina muito bem com o gosto meio amarguinho da mostarda e vai combinar muito bem também com o gosto amarguinho do agrião, fazendo com que esse molho fique só totalmente excelente. Coloquei aqui então a mostarda, coloquei o mel, a farinha de trigo, ó, você vai mexendo para que o molho fique bem untuoso e depois que você fez tudo isso aqui, você vai entrar com um pouquinho de creme de leite ou leite, tá bom? Se você não tiver creme de leite fresco na sua casa, utilize o leite mesmo, leite da vaquinha, que já fica muito bom. Para deixar ele um pouquinho mais líquido, porque esse creme de leite está bem firme, eu vou colocar mais vinho branco, vou mexer tudo isso aqui até virar um belo de um creme com essa cor assim, dourado, ouro, olha, ouro. Você valoriza o seu prato com as suas palavras, né? Já imaginou? Você vai fazer um prato super bonito, uma picanha grelhada, mesmo que seja uma picanha com arroz e feijão. Olha como é que dá pra você fazer. Picanha com arroz e feijão. Uma picanha com arroz e feijão. Primeiro que nome de prato nunca se põe inha, tá? Nunca se põe inha. É aquele negócio, né? Bonitinha. Bonitinha é bem arrumada. É assim, entendeu? Então quando você for fazer, faça um prato com o nome certo. Então picanha com arroz e feijão. Picanha com deliciosos pedaços de bacon com feijões, carioquinha e um arroz totalmente soltinho. Olha que nome. Você já começa a ficar com vontade de comer só na hora que você vai falando, tá bom? Então aqui, coloca um pouquinho de sal e o prato já está pronto. Ali eu tenho o penne, que já está quase cozido. Na embalagem dele falava entre 8 e 11 minutos. Então ele ainda não está no ponto que eu estou vendo daqui. Mas mais um pouquinho ele já vai estar. É o tempo da gente ir para o intervalo e voltarmos, porque no próximo bloco tem a receita que todo mundo quer. A receita da rosquinha de pinga com mel. Não perca. De volta com o Band Gourmet, galera. Ó, penne no singular já tá cozido, tá? E depois de cozido, o que a gente faz? Você joga ele aqui no escorredor de macarrão, ó, né? E aí você vai fazer o seguinte, meu querido. Você precisa terminar com... Se você largar ele assim aqui, esse é outro grande erro de quem faz massas em casa, né? Deixa ele aqui assim, beleza. Já terminei, já tá pronto, vou deixar ele aqui, derrubar água para tudo que é lado, né? Tudo bem, deixa ele aqui. O que acontece? Primeiro dos dois erros que você cometeu. Você não jogou nada de água nele. Aqui no meio ainda tá com temperatura alta, ele continua cozinhando. Aí a hora que você for comer, nossa, tá meio mole essa massa, né? É lógico, ela continua cozinhando. Segundo erro. Você deixou eles aqui todos juntos, você não usou azeite na água e você não usou azeite aqui. O que acontece? O amido deles vai juntar tudo, vai virar uma maçaroca só. A hora que você virar isso aqui, vai virar tudo junto no teu prato. Uma beleza, uma maravilha, uma coisa assim bem altamente operacional e exótico aí, tá? Uma massa de massa.
Você joga então um pouquinho de água, tem gente que joga até gelo aqui para deixar isso aqui bem frio, tá? Para esfriar mesmo. E uma massa cozida assim dura até por 4 dias dentro da sua geladeira. Se você quiser fazer, né, um festival de massas durante vários dias, cozinha a massa e coloque-a durante vários dias na sua geladeira, tá bom? Então aqui eu tenho o penne, o molho já está pronto. Eu coloco ele aqui, esse penne aqui dentro, dou uma misturadinha. Gabriel, mas não era um molho de mel-agrião? Cadê o agrião? O agrião eu vou servir por cima do molho, mas isso só na hora que eu for servir. Agora a gente vai para a receita, opa, desculpa. Agora a gente vai para a receita do rosquinha de pinga com mel. Vai lá. Cadê? Receita de rosquinha de pinga com mel. 1 quilo de farinha de trigo, 3 xícaras de açúcar, 1 copo de leite, 2 colheres de manteiga ou margarina, 1 xícara de pinga, 1 colher de sal amoníaco, 1 pitada de sal, 2 ovos, 1 xícara de mel, 1 colher de sopa de açúcar e água, tá? Ó, gente, você quer pregar uma peça com uma pessoa bem desejada dentro da sua cozinha, manda ela cheirar sal amoníaco. Rapaz, o nego vai sair gritando pra tudo que é lado. Sal amoníaco é forte, tá? Mas fala pra ir com calma e não vai fazer isso com criança, né? Pelo amor, né? Coloca o sal amoníaco aqui. O sal amoníaco, você vai pensar... Eu já vou logo avisando, porque às vezes o povo faz rosquinha de pinga em casa, não sabe como é que é, aí o negócio fica com um cheiro muito forte na sua cozinha, muito forte. Cheiro de produto químico assim, né? Sal amoníaco e tal, mas não faz mal para a saúde, não faz mal nenhum. Então não vai pensando que, Gabriel, faz mal, não faz. Tanto que a maior parte dos biscoitos que vocês compram industrializados, eles contêm bastante sal amoníaco, tá? Na hora que você for assar, esse sal amoníaco vai pro beleléu. Você só não pode fazer o seguinte, comer esse sal amoníaco assim, cru, tá? Aí faz mal. Coloca um ovo, coloca a farinha de trigo, sal amoníaco, um pouquinho de sal, um pouquinho de leite, o açúcar, e agora eu vou transformar essa massa numa massa. Vou simplesmente batê-la completamente até eu conseguir um ponto que seja o ponto de massa. Farinha de trigo até chegar no ponto. Se precisar, você vai colocar um pouquinho de água, tá? E enquanto eu já vou fazendo a massa, eu já vou fazendo a calda também. A calda para caramelizar essa rosquinha de pinga. Eu vou colocar pinga em mim. Lembra daquela música? Pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. Coloco um pouquinho de mel aqui. Não, Lafon. Não é o Lafon, não. É o Sérgio Reis que cantava essa música, né? Coloco um pouquinho aqui de mel. Não vai ficar nada com pingosa. Aliás, o povo vai lá na padaria achando que, nossa, eu não posso comer rosquinha de pinga, que se eu comer rosquinha de pinga eu vou ficar bêbado. Meu amigo, pra você ficar bêbado com rosquinha de pinga, olha, você vai primeiro passar mal de indigestão, de tanta coisa que você vai ter que comer para ficar bêbado com rosquinha de pinga, tá? Então eu coloco aqui um pouquinho de água e deixo agora isso aqui levantar fervura até ele virar uma calda. Uma calda em que eu vou poder passar as rosquinhas e elas vão incorporar-se aí nessa mistura, tá? Então aqui eu pego, essa massa aqui é uma massa simples, não é uma massa muito complicada. Vou colocar um pouquinho de manteiga também aqui, só que a manteiga, de preferência, seria que ela fosse derretida. Então vou colocar um pouco ela no micro-ondas, para dar uma leve derretida, leve derretida. E vou transformar essa massa em uma massa, tá? Aqui, farinha, manteiga, açúcar. A única coisa que tem de diferente dessa mistura toda é o tal do sal amoníaco, como eu já falei. Gabriel, onde que eu encontro sal amoníaco? Bom, eu tenho certeza que as tiazinhas, Donas Marias do meu coração, mulheres que com certeza assistem o programa, que fazem a nossa audiência ir lá pra cima, eu tenho certeza que elas sabem onde fica. Fica naquela seção do supermercado em que você encontra os
temperos e tal, né? Onde você encontra a canela, onde você encontra o cravo, tá? Eu falo as senhorinhas porque geralmente essas senhorinhas, Dona Maria aí, sabe fazer rosquinha de pinga, faz uma rosquinha de pinga bem boa em casa e com certeza, ou faz alguns outros tipos de biscoito, bolacha, biscoitos e bolachas das antigas, né? Geralmente eles utilizavam bastante o salmoníaco. O salmoníaco, que devido a esse seu cheiro muito forte e intenso, acabou deixando um pouco de ser utilizado aí na culinária usual, né? O pessoal acabou substituindo pelo fermento químico em pó, mas fermento químico, eu já vou logo dizendo, não é a mesma coisa, tá? Eu pego aqui então a massa, vou trabalhar essa massa até eu conseguir uma massa uniforme. Gabriel, precisa sovar muito essa massa? Não precisa sovar demais, pode fazer sujeira, essa roupa aqui é minha mesmo, então essa aqui pode sujar, né? Aí você vai fazer o seguinte, ó, depois que você trabalhou com essa massa aqui, ela virou essa massinha mais ou menos uniforme e bem macia, tá? Essa massa você pode guardar na geladeira por até uma semana, que ela fica boa. Tem pinga, meu amigo. Aí você vai... Ah, não, ela não tem pinga, né? Realmente, a rosquinha de pinga, ela não tem pinga. Ela só tem pinga depois de feito, tá? Aí você vai fazer o seguinte, com esse pau de macarrão aqui, que você pensava que só servia para tacar na cabeça do seu marido, você vai esticar essa massa. Esse processo de esticar a massa vai criar um pouquinho de glúten nela também. Depois que você esticou e deixou ela mais ou menos com um padrão e um formato, você vai pegar aqui um belo pedaço, como diz o pessoal lá do sítio, né? Um taio. Você vai pegar um taio dela aqui, vai meio que dar uma enroladinha nela, vai meio que puxar. Vou mostrar como é que faz uma. Como que você vai assar depois ela, Gabriel? Mais ou menos 10 minutinhos no forno, tá? Ó, você enrolou. Olha, você vem aqui e cola os dois lados. Isso aqui, 10 a 15 minutos no fogo, no forno, em forno médio alto, e você vai ter um resultado de uma rosquinha de pinga assim. A rosquinha pronta, olha aí que beleza. Tá? Que eu passei um pouquinho de açúcar nela, só para ajudar a grudar um pouquinho mais aqui essa mistura de mel, pinga, açúcar e água. E essa mistura de mel, pinga, açúcar e água, eu vou... Olha a sujeirada que eu fiz aqui. Mãe, não fique brava comigo. É o programa, é assim. Ó, você vai passar nessa mistura aqui de mel. O mel, gente, ele ajuda para que esse açúcar não cristalize, tá? Você passa aqui, ó, e vai ficar uma rosquinha meio que cristalizada. Isso aqui vai ser o legal dessa receita aqui. Isso aqui, gente, você coloca aí e deixa ela esfriar. Aquele açúcar que eu coloquei antes, ele ajuda a esse açúcar de agora grudar mais fácil. Tá aí, a rosquinha de pinga tá pronta, eu vou tirar pra cá. E para mostrar para vocês o último prato, já se quiser já ir subindo à tarde, se quiser ir me mandando embora, pode mandar, porque meia hora para mim tá pouco, hein? Tô querendo mais tempo, hein? Mas pelo menos uns 20 minutos. Ó, coloca o pene aqui, olha que pene bonito, gostoso, com essa cor de ouro, essa cor de mel. E por cima do pene eu vou colocar umas folhas de agrião. Tá aí, ó. Mel, agrião e uma rosquinha de mel. Uma coisa que o povo fala que faz bem e uma coisa que faz mais bem ainda. A pessoa que eu posso falar que fazia mal, né? Não faz nada. Olha aí, sai um pouquinho daqui. Opa! Galera, obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Dê uma olhada nos dois pratos que nós fizemos hoje. Agradecendo aí o pessoal todo. Tá bom? Obrigado e até amanhã a 1h30, hein? 1h30. Tchau! Eu quero tchau, eu quero tchau.